Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu UMEC. Bem-vindos à nossa aula técnica de número 41 de 2015, chegando aí já quase que na reta final do treinamento, né, das informações técnicas sobre a nova EcoSport. Um alô aqui aos alunos linkados nessa aula ao vivo, né, pelo menos os que já consigo enxergar aqui, tem um nome certinho marcado. Ismael Peloso nos acompanhando, Marco Celso também nos acompanhando, Diomedes lá de Brasília, pessoal da KDS Automotiva, como sempre, né, sempre aí nos acompanhando, assistindo todas as aulas, Giba Brás, aqui de São Paulo, interior, Alessandro Tomás, né, aqui do sul do país, né, muito frio, muita chuva aí, né, Alessandro? A situação tá crítica para o lado do sul do país, enquanto aqui, sudeste, falta água, barbaridade, um calor violento, e subindo mais ainda, pessoal lá do Piauí, pessoal lá de Aracaju, menos água ainda, né? Tá bem desbalanceado aí a distribuição de água no nosso país. Bom, como sempre, no seu Universo do Mecânico, vamos abordar aqui mais dicas, mais informações e, claro, né, com assuntos mais e mais interessantes para vocês, para que vocês possam aí aplicar todo esse conhecimento no seu dia a dia, na reparação automotiva, quando você abre a oficina, né, seja ela sua, seja você um colaborador, você recebe o carro do cliente e geralmente você não sabe qual carro vai entrar. É algo bem complexo trabalhar com carro, né? É uma realidade, mas estamos aí para atender todos os carros. Não sabemos se vai chegar, né, um francês, né, um Ford Export, né, que é um padrão aí americano, né? Se vai chegar um chinês, um coreano, um japonês, não é assim? Um carro que se diz que é brasileiro, mas é fabricado na Argentina, né? Parece que é um carro europeu, mas vem via México. Não é assim? Nosso dia a dia na reparação automotiva é bem desse jeito, realmente. E aí temos que aprender, entender e compreender para executar corretamente todos os serviços automotivos necessários para ser dada a correta manutenção automotiva nos carros. Bom, aula técnica de número 41, vamos ao tema deste treinamento: gerenciamento eletrônico, Ford Export 1.6, 16 válvulas flex, gerenciamento Marelli, Magnete Marelli e AW7GFRCS. Hoje o nosso nono encontro, ó, vai até o 11, hein? Né? Até o 11º. Hoje é o nono encontro, atuador, parte 3. Então vamos já a nossa telinha aqui do comentário da aula passada. Aula passada, abordei aqui para vocês, né, os dois eletros atuadores do carro. O eletroventilador, né, a popular ventoinha ou ventoinha, né? Cada região do país dá um nome ao eletroventilador, tá? Componente responsável aí por puxar o ar, né, para o radiador, para que ocorra a troca de calor entre as aletas do radiador, né, toda a colmeia lá de alumínio, para poder distribuir esse calor no ar. Ele retira a temperatura do radiador, né, quando o motor, né, tem essa necessidade e quando o carro não está em velocidade razoável, porque com o veículo em velocidade, o próprio ar frontal é o suficiente para trocar calor do radiador. No trânsito, em baixa rotação, ou quando se usa o ar condicionado, aí precisamos do eletroventilador, né? Um ventilador a mais para trocar esse calor entre o radiador e o ar que passa por ali. E claro, tudo isso é devidamente controlado também pela ECU. Então a unidade de controle do motor controla o eletroventilador. E falamos também dos eletroinjetores, né, os populares bicos injetores, os atuadores, né, considerados aí principais na parte de distribuição do combustível, porque através do tempo de injeção, através do TI,
a ECU consegue fazer o quê? Consegue controlar a mistura entre rico e pobre, alternar essa mistura, adequar, seguindo o AF, a relação air-fuel, ar, combustível, tá? Para que possamos o quê? Ter uma queima o mais completa possível. Ou seja, uma queima do ar com combustível, que lá no final nem sobre ar, nem sobre combustível, né? O oxigênio não é interessante sobrar e os hidrocarbonetos, os HCs, também não. Então tem que ter o quê? Um equilíbrio aí, tá? Por isso que é importante o tempo de injeção. A mistura não pode ser nem rica, nem pobre. Tem que ser ideal. Claro, ela vai alternar entre rico e pobre o mais próximo possível do ideal. Claro, através do sensor de oxigênio 1 e do 2, que conseguimos essa façanha, trabalhar nessa linha quase do ideal. A ECU tem essa função e atuando o tempo de injeção, injetor por injetor, consegue adequar cilindro por cilindro o seu melhor funcionamento. Aula de hoje, aula de número 9, atuador parte 3. Falaremos sobre o sistema de ignição, a popular bobina de ignição, isso mesmo, e é um veículo bem novo, bem atual, mas que tem bobina, cabo e vela. Bom, vela ainda não conseguiram tirar dos motores, né, pessoal? A não ser a linha diesel, né, que não usa vela, né? Vela de ignição, tem a vela aquecedora, mas a vela de ignição não, né? Não sei como vai estar a tecnologia daqui a algumas décadas, tá? Mas nos próximos anos, com certeza, a vela não sai do motor. Então, temos nesse sistema as velas de ignição tradicionais, populares, cabos de velas e bobina dupla. Então, por mais que seja um veículo bem atual, bem moderno, temos um conjuntinho mais tradicional. E, claro, abordar também o sistema de partida a frio da nova Export. Como que é o controle de injeção de gasolina na fase fria do motor, quando temos grande proporção de álcool na relação AF. Ok? Telinha de introdução para vocês. Então, o mapeamento do sistema de ignição é fundamental para as correções necessárias, né, para o funcionamento do motor. Então, mapear a ignição, pessoal, é algo de extrema importância. Eu posso mapear a ignição, né, o ângulo de permanência, eu posso adiantar o ponto, eu devo atrasar o ponto em algumas circunstâncias, ou seja, você tem variáveis constantes no mapeamento da ignição. Imaginem, o avanço de ignição em marcha lenta é na casa de 10 graus APMS. 10 graus APMS, que significa antes do ponto morto superior. Em uma aceleração rápida, esses 10 graus vão pular já para 40, 45 graus APMS. Ou seja, se em marcha lenta é 10 graus antes do pistão chegar lá em cima, em velocidade ou rotação mais alta, 45 graus antes de chegar lá em cima. Ó. A centelha dá bem mais abaixo. Porque a alta tensão, a combustão na câmara de combustão, a velocidade da queima, pessoal, é extremamente lenta. Se eu soltar a centelha em alta rotação, 10 graus APMS, como se fosse marcha lenta, até formar toda a combustão, o pistão já virou e está descendo já. Fica atrasada a combustão, o motor perde potência. Então eu tenho que antecipar, eu tenho que adiantar antes do PMS 40, 45 graus, tá? E ainda veremos também como funciona o sistema de partida frio aqui da nova EcoSport. Boa aula a todos, participem, enviem seus questionamentos, suas perguntas, né? No final da aula tem plantão de dúvidas aqui para vocês. O veículo na tela, a nova EcoSport, e aqui já aparecendo a diagramação completa, né? É primeira vez que aparece aqui a diagramação, porque nós estamos nas aulas de atuadores.
lado direito aí da tela, da ECU, né? A seta apontando para os componentes, porque recebe pulso, recebe comando da própria unidade de controle eletrônico IAW7GFRCS. Eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, é a aula de hoje, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e partida frio, também a aula de hoje. Ou seja, todos os componentes da diagramação hoje estão ticados. Está completa com a aula de hoje. Detalhes. Um sistema de ignição do tipo mapeado estático. Por que falamos que ele é mapeado estático? Estático é parado. Não tem nenhum tipo de regulagem, ajustes, nada. Não regula nada. Mapeado. Por que mapeado? É a unidade de controle do motor que vai adequar o mapeamento. Vai calcular o ângulo de permanência, vai adiantar o ponto, atrasar o ponto, tá? Então, por isso que ele é mapeado. E, como comentei no início, né? E ainda que utiliza cabos de ignição. Esse é o sistema de ignição aplicado na nova EcoSport, um sistema simples e bem conhecido pelo reparador independente, porque é um sistema de bobina de 4 torres. 2 bobinas na mesma carcaça do veículo, né? Na mesma carcaça da peça, internamente, que é dividida 1 e 4, 2 e 3, que são os cilindros gêmeos, tá? Localização do atuador da ignição, né? Que é a bobina de ignição, tá? Então aqui, ó, vejam na telinha a seta vermelha já indicando fácil acesso, né? Parte superior do motor, 4 cabos de velas, né? Diretamente para as velas da bobina, já vai direto para as velas. Vamos falar então sobre a localização. Com fácil localização, fixo na parte traseira superior do cabeçote, seu conector elétrico é simples, de 3 fios, e os 4 cabos de ignição que devem ser colocados na marcação indicada, mas podem ser invertidos nos cilindros gêmeos. Então, na bobina em cima, está marcado 1, 2, 3, 4. Claro, tem que montar seguindo essa ordem, até por uma lógica de comprimento dos cabos, etc. Tá? Mas se eu inverter os gêmeos, não tem problema. 1 com 4 e 2 com 3 funciona igualmente. Por quê? Porque o sistema trabalha em série. É o tipo de sistema chamado de centelha perdida, que trabalha com a ignição em série, tá? Essa é a bem verdade, a real desse sistema de ignição, tá? Bom, quando falamos de ignição, obviamente, temos que falar que tem uma comunicação digital no sistema. Então aqui, no conector diagnóstico, né, onde ligamos o scanner, vamos lá. O mapeamento do sistema de ignição funciona de forma semelhante ao sistema de injeção. Ou seja, embora seja um sistema em série de 2 em 2 cilindros, temos o controle individual do sistema de ignição. Por que eu falei que parece o sistema de injeção? Não é multiponto sequencial. A ignição não é uma bobina por cilindro. É uma bobina para 2 cilindros que estão ligados em série, tá? Então é como se fossem 2 bobinas para 2 cilindros, embora elas estejam na mesma carcaça. Mas o mapeamento é individual. O módulo sabe quando é centelha do quarto, quando é centelha do primeiro, quando é do segundo, quando é do terceiro, e daí por diante. Assim, consegue adequar o mapeamento cilindro por cilindro. Vamos ver já já, né, na tela do scanner, que eu vou mostrar para vocês. Dá para saber, cilindro por cilindro, qual é o avanço, quantos graus cada um está trabalhando, tá? Então é interessante entender que, embora tenhamos banco a banco na ignição, é como se fosse um controle individual. Só é usado a outra vela, né, como se fosse a centelha perdida, para o sistema estar ligado em série. O sistema está ligado, dando uma volta, né, na ignição, na centelha, tá? Aqui, ele, o atuador,
a popular bobina de ignição, que tem, né, o secundário, que são as torres, e tem o primário, que é o conector pequenininho, 3 fios, vamos ver já já, ligado ao chicote do carro. Então, o primário da bobina de ignição, que é o atuador do sistema, tá, trata-se do quê? De enrolamento. Um enrolamento pequeno, fios extremamente finos e milhares de voltas nesse enrolamento. Tá? São 3 fios. O pino central é o positivo para as duas bobinas. Aí temos o comando de uma e o comando da outra. Então, o primário sai do positivo, dá milhares de voltas, um fio bem fino, e chega no outro lado. A outra bobina também sai do positivo, dá milhares de voltas e chega do outro lado. Então, temos 2 enrolamentos de fios bem finos, com milhares de voltas cada um deles. Tá? Isso é chamado enrolamento primário. Uma resistência super baixa, vamos ver já já, tá? E que esse primário ele está paralelo ao secundário. O que é o secundário? São as torres. Temos 4 torres aqui, ó, os 4 cabos de vela. Então imagine, né? O lado de cá é 1 e 4, o lado de lá 2 e 3. Então o 1 e 4 teremos o quê? Tá? Teremos um fio que sai de uma torre, dá poucas voltas e chega a outra torre. E esses enrolamentos são pertinhos um do outro. Quando o primário é energizado, ele cria o campo magnético. Quando corta o primário, que abre o platinado, né, fecha o campo magnético e ele vai para o secundário. Claro, não é platinado. Quem faz o fechamento do circuito e abertura é a ECU. Então, quando abre o platinado, né, quando abre a alimentação do primário, é que essa alta tensão, né, esse campo magnético fecha e vai para a alta tensão. Vai para os fios ligados diretamente às torres. E aí, para onde vai essa centelha, essa alta tensão? Vão sair 2 centelhas? Não, nem tem como. É uma ligação em série. Vai sair por uma das torres, cabo de vela, vela, pula do eletrodo central para o lateral, cabeçote, a outra vela, pula do lateral para o central, cabo de vela e bobina. Ah, mas como ele sabe que tem que ir 1 e o 4, 2 e 3? Não precisa saber, é ligação em série. Ele só tem um caminho a percorrer. Se a centelha não for voltar, ela não sai. Entenderam isso? Se a centelha não for voltar, ela simplesmente não sai da bobina. É exatamente isso que acontece. Então temos o primário e temos o secundário. Primário, muitos fios finos. Secundário, pouco enrolamento, fio mais grosso ligando as torres. Vamos lá falar então sobre a bobina de ignição. Trata-se de um transformador de baixa em alta tensão, dividido em 2 enrolamentos primários e 2 enrolamentos secundários, que são as torres diretamente. As 2 bobinas compartilham, né, a carcaça, né, é a mesma carcaça, e o positivo. Só isso. Não tem nenhuma ligação entre o secundário 1 e 4 com o secundário 2 e 3. Nenhuma ligação. São totalmente isoladas. Se houver alguma trinca, alguma ligação, teremos motor falhando, tá? Ou até pipocando, tá? Outro detalhe, o primário, também um enrolamento, não tem nenhuma ligação com o outro. Eles só compartilham o positivo, tá? O pulso negativo, cada um tem o seu, tá? Vamos lá. As ligações do sistema. Então aqui, a ECU, né, da Nova Export, sobre a bateria do veículo. E aqui uma foto bem legal, né, mostrando até um defeito nesse carro, né, ó. A bobina de ignição, o famoso transformador. Olha os fios quebrados. Sabe por que quebra? Porque eles ficam muito esticados. Pode ver, ó, quebrou o fio, né, e o conector ficou grudado lá na bobina. Tá? Tem que fazer a troca desse terminal, dessa ponta do chicote.
tá? Então assim temos o que? As ligações na bobina de ignição. E observe que são apenas 3 fios. Isso quer dizer o quê? Se são só 3 fios, temos um positivo, que é o central, obviamente, um pulso negativo para a bobina 1 e 4 e um pulso negativo para a bobina 2 e 3. Qual o detalhe desse sistema? Que a unidade de comando do motor é ela que tem dentro dela o disparo do primário da bobina, o que pode provocar um aquecimento dentro da unidade de comando. Tá? Então isso é uma característica perigosa quando você tem, né, na bobina, tá, um amplificador de sinal. O módulo da injeção raramente vai ter aquecimento. Quando não tem esse amplificador, é direto uma bobina de ignição igual a essa, só 3 fios, temos o amplificador de sinal lá dentro do módulo, o que vai provocar um aquecimento, né, no decorrer da utilização desta unidade de controle eletrônico do motor. Tá? Vamos então falar sobre essas ligações da ECU. São 3 fios ligados à bobina, sendo, ó, 1, 2 e 3, pessoal. Pino 1 está ligado ao 73, é o pulso, né, dos cilindros gêmeos 1 e 4, primeiro e quarto cilindro. Pino 2 é o positivo, que alimenta a bobina. Então, claro, é compartilhado nos dois enrolamentos, né? Então, é um único positivo para os dois. Está ligado ao F29. Pino 3, o outro pulso. O pulso de bobina dos 2 cilindros do meio, segundo e terceiro cilindros. Estão vendo? Só com 2 pulsos, o módulo consegue comandar e mapear a ignição para 4 cilindros individualmente. Tá? Claro, sempre esse sistema é chamado de centelha perdida, porque a centelha vai percorrer as 2 velas de ignição, 1 e 4, 2 e 3. Só um deles vai aproveitar, porque um está na fase de compressão, vai ter a combustão, o outro está na fase de escape, é a chamada centelha perdida. Tá? Claro que o sistema automaticamente distribui essa alta tensão, né? Enquanto que está na fase de compressão, precisa ir entre 9 a 14 mil volts, a que está na fase de escape, só 2.000 volts é o suficiente, tá? Ou seja, a alta tensão ela é descarregada onde realmente precisa, tá? E assim o sistema funciona muito bem. Claro, sempre quando você tem a centelha perdida, a vela tende a ter um desgaste um pouquinho maior. É pouco, mas isso é realidade, tá? Estática. Estão vendo aqui a bobina de ignição? E olhem que curioso quando você vê onde estão os enrolamentos, tá? Estão vendo essa parte quadradinha, né? Retangular, né? Ao lado dos bornes? Pois bem, ali está o enrolamento primário e o núcleo para trazer o campo magnético próximo ao secundário quando é aberto o circuito do primário. Então, chega positivo. O módulo fecha o negativo, tá? Energizada a bobina. Vai formando o campo magnético. Quando o módulo abre o platinado, né? Ou quando ele corta o pulso negativo, que o campo magnético fecha automaticamente para um núcleo, que é essa parte retangular. E aí ele vai transferir esse campo magnético para esse núcleo, e quem está perto do núcleo? O enrolamento secundário. E aí vai descarregar 14, 15 mil volts nas 2 velas gêmeas do sistema. Tá? Esse é o sistema de ignição mapeado estático. Estão vendo a numeração na bobina? Não dá para enxergar? Observem, ó, o pino superior do lado esquerdo é o primeiro, o do lado direito é o terceiro. Embaixo, quarto do lado esquerdo, segundo do lado direito. Estão vendo? Ó? Então, os 2 cilindros, né, na vertical, os 2 bornes é 1 e 4, lado esquerdo, 3 e 2, lado direito. Tá? Só para nível de curiosidade.
falar sobre o estático, né? Temos as marcações na própria carcaça da bobina, onde devem ser ligados os cabos aos cilindros correspondentes. A ignição é do tipo mapeada estática com centelha perdida em série nos cilindros gêmeos, tá? Então, é bem simples na prática, porque você pode inverter cabo cilindro gêmeo, não tem problema. Raramente a bobina, você vai ter problema de fugir corrente, geralmente queima enrolamento, tá? Mas pode ter casos sim de trinca na bobina, pode ter casos de falha só de um cilindro, isso pode acontecer também, tá? E o funcionamento na tela do scanner? Não falei para vocês, ó, avanço de ignição do cilindro 4, essa tela aqui, ó, no Capture V3, ó. Não falei que é cilindro por cilindro? Olha lá, ó, menos meio grau, ou seja, para atrasar o avanço do quarto cilindro. Bobina de ignição 1, 3,66 milissegundos, ou seja, ele calcula em tempo, em ms, milissegundos, o tempo que está energizando a bobina 1. Pessoal, quanto que é 3,66 milissegundos? É pegar um segundo e dividir por 1000. Vai dar quanto? 0,00366 segundos. Olha quantas casas depois da vírgula. 0,00366 segundos. É muita precisão, né? É uma realidade muito forte. Falar então sobre o funcionamento. A ECU controla o pulso, que é o ângulo de permanência nos cilindros gêmeos. E mesmo assim, consegue adequar, né, por cilindro, consegue adequar cilindro por cilindro, o que podemos comprovar via scanner, adiantando e atrasando a ignição. Então, primeiro, o que é ângulo de permanência? É o ângulo, é o tempo, né? O nome é ângulo porque ainda é da época de distribuidor, de eixo, né? Que o eixo girava, era um ângulo. Ainda é chamado de ângulo, tá? Mas é o tempo de permanência de carregamento da bobina. É o tempo que o platinado, né, lembrando dos carros antigos, está fechado. Ou seja, é o tempo que o módulo está mandando o pulso negativo para a bobina. Quanto maior o tempo, maior é o carregamento, mais forte vai ser a centelha, tá? E aí, ela consegue controlar o ângulo, adiantar o ponto e atrasar o ponto de ignição. Tudo isso, quem faz é a ECU. É a unidade de controle eletrônico do motor, tá? Primário. Dá para medir o primário? Tem como medir valores no primário da bobina? Estão vendo aí, ó, as 4 torres, o outro lado, né? Os pinos pequenos, o primário. Vamos lá. É o enrolamento da bobina, onde temos a ligação entre a alimentação positiva e o pulso comandado pela ECU. Podemos medir essa resistência que apresenta valor baixinho, não falei para vocês? 0,6 a 1 ohm de resistência. Então, eu desconecto o chicote da bobina de ignição e meço com o multímetro lá, ó. Pino central e o lateral, 0,6 a 1 ohm. Depois, do central para o outro lateral, 0,6 a 1 ohm. Ah, eu posso medir os dois juntos? Posso. Coloca só nos dois extremos, no médio do meio. Só põe nos dois extremos. Vai dar quanto? O dobro. Por quê? O primário não está interligando os dois enrolamentos? Então, se você vai medir entre as duas extremidades dos 3 pinos da bobina, vai dar de 1,2 a 2 ohms de resistência. Entenderam? Belezinha? Aqui, o painel da nova EcoSport e, claro, vamos a mais uma dica. Nesse sistema de ignição de um motor de 16 válvulas, temos um detalhe importante. As velas ficam bem abaixo da região da tampa de válvulas e assim podemos ter fuga de corrente entre os cabos e as velas.
Sim, pessoal, por termos ali a tampa de válvula bem alta, o cabo de vela, né, entrando bem lá para dentro, você não enxerga entre os dois comandos de válvulas, ali poderemos ter fuga de corrente, né? Assim como já acontecia em outros modelos da linha Ford, o famoso flashover, né? A fuga de corrente, os raiozinhos que aparecem nas velas, e aí temos que trocar cabos e velas. Não dá nem para trocar um ou outro, tem que trocar o conjunto dos dois, as 4 velas e os 4 cabos de ignição. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência falando mais sobre o sistema de ignição aqui no seu Mac. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa, será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada, encaixe o conector no sensor, complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca do líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhem sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima. Muito bem, alunos do Mac, de volta com o nosso segundo tempo de aula. Acabei de falar sobre os cabos de ignição e as velas, né? Tá aqui já, na telinha de vocês, né? Ó, cabos de velas e velas de ignição, ou seja, muita atenção com esses componentes e aquele segredo, né? Quando você tira a vela de ignição do motor do carro, tem que ser com olho clínico. Primeiro, cilindro por cilindro. Analise a vela por vela sem inverter a posição. Olhe os eletrodos, eletrodo central e lateral.
como está a cerâmica da vela, para entender a questão da queima, né, do combustível, tá? Também analisar o que? Se na cerâmica externa, né, na parte externa, ali próximo ao castelo da vela de ignição, se ali não temos sinais de fuga de corrente, tá? Ou seja, a ligação entre cabo e vela pode ter ali problemas, pode ter fuga de corrente, pode ter escapando ali alta tensão quando exige-se mais do motor. Principalmente nesse ponto, né? Quando se dá uma aceleração rápida, uma ultrapassagem, o carro falha, tá? E depois, quando retoma ao normal, que tem menos esforço, ele volta ao normal e já falha menos ou nem falha às vezes, tá? Então, sempre muito atentos a cabos e velas, tá? Muito atentos. Não se esqueçam que motores flex têm uma taxa de compressão mais alta. Tende a ter maior fuga de corrente também. Ah, por que isso? É claro, quanto mais difícil a centelha saltar na câmara de combustão, mais ela vai querer achar um lugarzinho para fugir lá fora, tá? Claro, é um motor álcool, taxa aí de 11 por 1, né? É flex, claro, mas ele é derivação, né, da família mais álcool, uma taxa mais alta. E aí teremos o quê? Qualquer trinca, qualquer espaço entre cabo e vela, o local para termos a fuga de corrente e o motor vai falhar, ok? Falar então sobre cabos e velas de ignição. Por fazerem parte do sistema de ignição, temos nesses componentes a fonte mais provável de causar, apresentar aquecimento na bobina de ignição. E assim, quando temos que trocar esse atuador, também devemos trocar cabos e velas. Pessoal, isso é pura realidade, tá? Quando a bobina queima, geralmente é causado por alta tensão requerida. Como assim? A bobina de ignição, ela é preparada para ter aí até cerca de 20.000 volts, tá? Ou seja, cada centelha ela pode mandar até 20.000 volts, tá? Só que se ela ficar o tempo todo em 20.000 volts, tende a aquecer, porque está dando o máximo dela. O normal, trabalhando no carro, normal de funcionamento, é de 9 a 14.000 volts na vela que está em combustão, né? Finalzinho da compressão para ter a combustão, e 2 a 3.000 volts na centelha perdida, tá? Então a bobina não esquenta tanto. Podem ver, tanto é que a bobina de ignição está ali no cabeçote. Não tem tanto problema de aquecimento. Está mais quente o cabeçote, aquecendo ela, do que o calor dela trabalhando. Mas se começa a trabalhar lá na sobretensão, na tensão mais alta, ela tende a aquecer mais rápido. E aí tende a queimar ou trincar. Quando o cabo está aí com um aumento da sua resistência devido à oxidação ou internamente quebrado, a vela com o gap muito aberto, né, o gap, né, extremamente alto, a abertura dos eletrodos da vela, tende a ter o quê? Uma necessidade de uma tensão mais alta na bobina. E é aí que ela queima. Então, para não ter problema, bobina ruim, troque velas e cabos e acabou, tá? Você acaba com possíveis dores de cabeça e serviços em garantia. Legal? Testes. Mais uma vez aí, as 4 torres da bobina de ignição da nova EcoSport. Também podemos testar os secundários da bobina, né? Eu falei do primário já, né? De 0.6 a 1 ohm de resistência. Um curto, né, pessoal? 0.6 a 1 ohm. Se o seu multímetro não for bom, se as pontas de teste, né, os cabos do seu multímetro não estiverem 10, legal, você vai medir a resistência do próprio multímetro, já dá 2 ohms. 1,5, 2 ohms. O seu próprio multímetro já dá um valor mais alto do que o primário da bobina. Já viram isso? Pode olhar aí, ó. Pega o multímetro, coloca lá na menor escala de resistência, liga ponta por ponta.
Ah, ele vai apitar? Vai. Mas veja lá se não está dando 1, 2 ohms de resistência. Tá? Então é praticamente um curto. 0,6 a 1 ohm, o enrolamento primário. Agora, o secundário, que são as torres. As torres não, já tem um valor altíssimo de resistência. Vamos ver? Também podemos testar os secundários da bobina de ignição, diretamente nas torres dos cilindros gêmeos. O 1 e o 4 juntos, e depois o 2 e o 3. Também utilizando o multímetro, só que agora numa escala alta, né? Uma escala de 1000 ohms para cima, onde há a alta tensão requerida pelas velas. O valor do secundário de 8 a 10.000 ohms, né? De 8K a 10K ohms, tá? Então, o primário é praticamente um curto, 0,6 a 1 ohm, o secundário de 8.000 a 10.000 ohms de resistência elétrica, né? Bem mais alto, tá? Raramente você vai achar um defeito no secundário com multímetro, não é muito comum, tá? No primário é mais fácil, no secundário já é mais difícil, tá? Só para nível de curiosidade. Agora, muita atenção com alguns tipos de falhas no motor do carro que a ECU corta a injeção do combustível. Por exemplo, se tiver uma falha na bobina e identificar que os cilindros 2 e 3 não estão queimando, o módulo corta o pulso da bobina e corta o pulso dos bicos 2 e 3. Entenderam isso? É tão moderno o sistema que, se identificar que os cilindros 2 e 3 não estão com o funcionamento correto, o módulo corta a centelha e corta o pulso dos bicos. Ou seja, serão 2 cilindros mortos, tá? Que vão ali só trabalhar à toa, não vai ter combustão, tá? O 1 e o 4 tentam dar conta do recado. Claro, vão sofrer, é difícil, mas é essa a ideia. Identificou uma falha? Corta o cilindro, tá? Sistema de partida a frio. Então, claro, é um outro atuador desse veículo, né? Temos aqui o sistema de reservatório externo, onde aparece aqui, ó, uma tampinha plástica com a marcação de gasolina. Tem ao redor dela, né, uma espécie de chapéu, um funil, né, para que em caso aí de excesso, de derrubar, não fique manchando o reservatório, e ele vai conduzir esse excesso por essa mangueirinha, né, lá para baixo do carro, tá? Dá para enxergar o reservatório meio esbranquiçado, não é muito transparente, mas já dá para enxergar a válvula de 3 vias, o interruptor da partida frio, tá? Vamos ver então como que é e como funciona, né, esse sistema de partida frio aqui da nova EcoSport para vocês, tá? Teoria dele então, vamos lá. No sistema flex há a necessidade de injeção de gasolina na partida frio. Quando? É sempre? Não, não é sempre. Ah, mas se estiver usando só álcool. Se você estiver usando só álcool, mas a temperatura do motor está em 22 graus, ele não injeta. Você está usando 50% de álcool, 50% de gasolina e a temperatura está próximo a 10 graus Celsius, também não injeta. Por quê? Porque existem frações, proporções determinando a necessidade ou não da partida frio. Que é qual? Ó, a partida frio de gasolina acontece quando temos mais que 70% de álcool na mistura e a temperatura do motor esteja abaixo de 20 graus Celsius. E assim, a ECU aciona um sistema auxiliar para facilitar a partida frio. Então tem que ter o quê? Características. O AF tem que indicar uma mistura acima de 70% de álcool. E a temperatura lá do sensor de água do motor, o plug eletrônico, menos que 20 graus Celsius. Então, se estiver
menos álcool, teremos mais gasolina. Não precisa injetar. Se temos uma temperatura mais alta e mais álcool, também não precisa injetar. Tá? Ou seja, é proporcional a essa relação de álcool e da temperatura do motor. Não é temperatura do ar, hein? Ele utiliza o parâmetro temperatura do motor, temperatura da água do motor, tá? Vamos lá. Veja aqui na tela de vocês, ó, no scanner, né, ó, pedal do acelerador, 11%, mas a informação de baixo aqui no Capture V3. Temperatura de arrefecimento, 88 graus Celsius. Bom, claro, essa foto tirei, o motor estava quente, ó, 88 graus. Não totalmente, mas bem aquecidinho já. É esse referencial desse sinal do sensor de água que a ECU usa com base para injetar ou não partida frio. Ou seja, tem que estar abaixo de 20 graus Celsius. Tá? Acima disso, não importa a mistura, não vai injetar de jeito nenhum. Porque mesmo tendo só álcool, acima de 20 graus, o motor pega sem injetar gasolina. Por que essa preocupação? Porque cada vez que injeta gasolina, eu estou dando uma bela de uma enriquecida na mistura. Automaticamente, nessa fase fria inicial, está poluindo bastante. Tá? Bastante. Observe no exemplo que a ECU, com o sinal de temperatura do motor, consegue adequar e facilitar o início de funcionamento do motor. É uma injeção de gasolina com o motor e interruptor próximos. Então tem ali no reservatório o motorzinho de partida frio. E vira mais acima o interruptor, para que o próprio motor não puxe a gasolina. Porque está ligado no coletor, né? Temos depressão, a pressão negativa, ele vai puxar a gasolina. Não, não pode. Então, temos um interruptor ligado ali. E outro fator extremamente importante, claro, é a relação AF no scanner. Então, aqui, ó, né, na telinha do Capture V3, a razão do sensor O2, B1S1, né, a sonda lambda 1, 1 por 1, e a porcentagem de álcool no tanque. Quantos por cento esse carro aí tem no tanque de álcool? 100%. Está só com álcool no tanque. O sistema está me dizendo, ó, a relação AF está 100% de álcool. Tá? Também é importante o AF registrado e o aprendizado da ECU, que determina a quantidade de álcool. E assim, a gasolina injetada na fase fria não tem o grande problema do álcool de condensar quando encontra paredes frias. Então, por que precisa dar gasolina para a partida frio? Porque o álcool frio, pegando as paredes frias, quando bate ele, escorre, ele condensa. Ele entrou no estado, né, gasoso, bateu nas paredes frias, ele escorre, ele condensa. Ele volta ao estado líquido. Então, a injeção de gasolina é para facilitar esse início de funcionamento, porque a gasolina já não tem essa característica de, né, condensar com as peças frias. Ela mantém o estado gasoso, tá? E é só na partida. O motor pegou, não tem mais problema. Já inicia o funcionamento normal. É só o primeiro movimento do motor. Começou a ter combustão, a partida frio já cessa, já para de funcionar. Mesmo porque eu não posso, né? Porque eu acabo aumentando, enriquecendo demais a mistura. O que se torna algo até perigoso, né? Ligações. Quais as ligações do sistema de partida frio? Então veja aqui, na nova Export, ao lado da bateria, né? Ó, temos a caixa de fusíveis e relés. E podem ver que em cima da bateria tem o módulo da injeção, né? Quais as ligações que nós temos aqui, né, com o sistema de partida a frio? A ECU aciona simultaneamente o motor e o interruptor da partida frio. Então, pino 1 está ligado ao 31, pino 2 ao 32. E o positivo vem do relé 10. Então, o 1 é só do motor,
o 2 é do interruptor e o relé 10 é o positivo para os dois trabalharem, tá? Simples, 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 tá? Direto, sem qualquer tipo de diferença de funcionamento. Não. Tem o positivo e a ECU controla através de pulso negativo. Ou seja, ela modula esse pulso negativo, é o PWM, né? É o pulso, né, modulado, né? E aí você consegue o quê? Fazer injeções sequenciais, curtas e rápidas, para o motor iniciar o seu funcionamento. Quem comanda tudo é ela, a central do sistema. Dica para vocês: durante a manutenção normal do veículo, fiquem sempre atentos a possíveis marcas ou trincas na carcaça da bobina, indicando fuga de corrente. Com essa identificação, troque a bobina, cabos e velas. É sério. Veja se não tem marcas brancas, raios brancos, né? Trincas visíveis na bobina de ignição. Porque temos sérios problemas com isso. Se visivelmente você enxerga, é sinal que a bobina já está com problema. E aí, recomendação: bobina, cabos e velas. Belezinha? Perguntinha antes do nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. O sistema de partida frio funciona bem aqui na nova Export ou dá problema? Por enquanto, sim, funciona muito bem. Mesmo porque a adaptação do AF, da relação air-fuel, é muito rápida, é muito instantânea, o que facilita o funcionamento do sistema. Belezinha? Vamos ao intervalo de aula, ao espaço do nosso patrocinador, e volto na sequência com o nosso plantão de dúvidas aqui no seu Mac. Muito bem, alunos do MEC, vamos aqui a pergunta do José Carlos. Pergunta: olá, Escopino, tudo bem? Beleza. Na nova Export, tem problema de unidade de controle do motor queimar a saída de uma das bobinas? Aí para de funcionar a bobina, mas o defeito não é a bobina, né? É a unidade de controle. Claro, o carro é muito novo ainda, pouca manutenção por enquanto, né? Muitos ainda em garantia, mas analisando o tipo de bobina, como são os cabos e velas, sim, poderemos ter sérios problemas de queimar a unidade de controle eletrônico do motor. Podemos sim. Queima apenas o comando de uma das duas bobinas. Então, vai acontecer o quê?
vem o positivo para a bobina, vem de um lado o pulso e do outro lado não vem o pulso. Geralmente vai ficar negativo direto, tá? Então, pode acontecer? Pode acontecer. Isso já acontecia nas EcoSports antigas, tá? No modelo antigo. Então, fiquem sempre atentos a essa questão, a essa forma de possível falha no veículo, tá? Os módulos antigos também eram Marelli, então podemos sim repetir aí o mesmo tipo de problema, tá? Pessoal, lá do Nordeste, e aqui, que é muito quente, muito calor, coloco ou não coloco gasolina no reservatório de partida frio? Quando se tem altas temperaturas, tá? E você, mesmo usando álcool, não há o uso da partida frio, com certeza a gasolina no reservatório vai envelhecer, vai ressecar as borrachas, vai danificar o motorzinho. Assim, pessoal, se você põe gasolina e envelhece, estraga. Se você não põe gasolina, também resseca, também estraga, tá? Então, o que é o ideal? Colocar pouco, mas colocar gasolina de excelência, procedências, gasolinas premium, né, que tem em alguns postos de combustível, tá? Também, de acordo com o preço, álcool e gasolina, colocar lá no tanque de combustível, né, álcool, às vezes gasolina, para você mudar também o funcionamento do sistema e forçar a relação AF a atuar, a ser comandado pela ECU. Acho também ideia legal para o próprio sistema, né, ir trabalhando com os dois combustíveis. Claro, não vai ser uma troca constante, mas uma troca a cada 2 meses ou 3 meses é interessante fazer a troca. O importante é sempre quando é feita a substituição do combustível, estava usando gasolina, vou encher de álcool, ou ao contrário. Estava usando álcool, vou encher de gasolina. O interessante é sempre aguardar o aprendizado antes de deixar o motor esfriar. Ou seja, rodar com o carro 10 km, cerca de 10 minutos, para o sistema se auto-adaptar, ter os parâmetros adaptativos e fazer as correções de longo prazo, de curto prazo, para que a ECU adeque a relação AF. Belezinha? Muito bem. Caros alunos do MEC, ficamos por aqui. Fechamento de mais uma aula técnica da Nova Export. Teremos o próximo encontro, aula 10, Scanner parte 1. E fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.